tem debates difusos, mas eu digo de uma maneira com consequência, que você percebe o andamento. Sim. E aí não está também um problema da mídia em não trazer esses debates para a televisão? Mas aí é um programa que a gente vai ficar 2.000 horas discutindo, porque mídia é um assunto à parte. É outro debate que não existe no Brasil, ou que se dá nas redes sociais, e que eu acho que tem uma coisa farsesca, que quando se fala em regulamentação econômica da mídia, que eu sou a favor, e nós deveríamos, jornalistas, ser, porque isso significa mais espaço para todos nós, imediatamente as associações de classe, patronais, dizem isso é censura. Estão querendo censura. Eu não duvido que tenha meia dúzia de idiota que vai querer censurar tal. Não passa. Alguém aqui é a favor? Não, não passa. Ninguém topa. Óbvio que não passa. Quem censura, aliás, é o dono do meio de comunicação. Qualquer jornalista em qualquer redação sabe que... E a gente está falando de... Quando a gente fala imprensa, a gente está pensando em 2 televisões ou 3 e 3 ou 4 jornais. O Brasil tem 5.600 municípios, tem mídia pelo país inteiro. Vai ver o que acontece no Brasil todo com os donos dos jornais, das rádios, das emissoras de televisão. Quem manda é o dono, cara. Sai se ele quiser, se ele não quiser, não sai. Então, por isso que a regulação econômica é importante, para impedir que conglomerados regionais ou nacionais sejam donos de todas as verbas, todos os espaços. Uma regulamentação econômica bem feita, bem discutida com a sociedade, implica em pluralidade, que é o segredo. Não é impedir ninguém de fazer nada, é permitir espaço econômico para que outras vozes, outros grupos se coloquem. Vai para o interior qualquer do Brasil, vai para um estado qualquer do Brasil, do norte, do nordeste, mesmo do sul, e veja, tenta fazer um jornal, tenta fazer uma rádio, cara, já está, o básico está lá ocupado. Qualquer país civilizado, dito civilizado do mundo, dos grandes países, tem instituições que cuidam da regulamentação desses espaços. Aqui tem essa farsa de dizer que é censura. Não é. Censura quem faz é o patrão, o dono. O papel da mídia é informar os cidadãos e cidadãs, né, a respeito do pleito, né, dos candidatos, de suas propostas políticas, né, para o mandato. A gente tem usado como parâmetro as eleições de 89, foram as primeiras eleições diretas para presidente depois da ditadura. Se pegar o que havia de informação e canais de informação em 89 com 2014, é uma gama muito maior de acesso à informação, de meios para se ter acesso às informações. A televisão ainda é, no Brasil, o grande meio, né, de informação. Mas com as novas tecnologias, principalmente a internet, o acesso à internet, as pessoas têm conseguido sim buscar informações de outras fontes. Mesmo esses blogs, eles acabam recorrendo ao que está no noticiário da imprensa mais consolidada, digamos assim, da grande mídia. Tem um Twitter, aí eu acompanho sempre, tipo, eu sigo Folha, Estadão, Carta Capital. Eu curto páginas de jornais no Facebook. Blog eu não acompanho, acompanho mais jornal mesmo. O mais fácil é a TV e o rádio. Não tenho me interessado muito, né? Acompanho mais os sites assim, de grande dimensão, assim, UOL, Globo. É só você mudar de canal que vai estar tudo igual, né? Acho que a partir do momento que as pessoas vão se apropriando mais da tecnologia, fazendo melhor uso dessa tecnologia como uma ferramenta de informação, e o fato da internet ela ter essa possibilidade de ser uma comunicação ponto a ponto, né? Você não tem que ter, não é ponto massa como é a televisão, né? Que você vai de 1 para milhares. A internet você pode ir de 1 para 1 e desse 1 para 1 você chegar a milhares, né? Você pode não ter aumento de assinantes dos jornais, aumento de audiência dos telejornais, as rádios podem estar com a audiência estabilizada, mas não significa que as pessoas estão menos informadas. Eu acho que as pessoas estão buscando mais conteúdo. Eu vi outro dia, que seriam hoje 57 congressistas teriam meios de comunicação, aproximadamente 300 políticos, ou no Brasil teriam, que eu acho que pode ser mais, se você for contar os donos indiretos, mas eu vou dar só um exemplo. Henrique Eduardo Alves, candidato a governador do Rio Grande do Norte, não sei se ainda é dono único, se é dono, mas a família dele era dona, parece que hoje seria sócio, isso eu não tenho certeza, da Cabugi no Rio Grande do Norte, retransmissora da TV Globo. Collor, idem, Sarney, idem, no Ceará, a família do Tasso, da mulher do Tasso, idem, os Franco em Sergipe, idem, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, idem, os Coelho em Pernambuco, idem, e assim vai. Isso tem nos municípios
uma representação, ou da rádio. Isso não é democrático. Isso não é democrático. As pessoas falam em censura. Qual é o último ato de censura do Estado conhecido, que eu me lembre? Um filme chamado Je vous salue Marie, no governo Sarney, que a Igreja Católica foi contra e acabou que o filme não entrou em cartaz e tal. Então, agora vá numa redação qualquer, Brasil afora, e pergunta para o repórter fora da redação, no boteco ali, se ele pode publicar tudo que ele quis. Óbvio que não. Essa é a realidade. O resto é conversa para boi dormir. Isso desde a mídia do Sirotsky até a mídia do dono da rádio pequenininha lá do interior. Claro, né? eu não fico nominando, eu falei alguns nomes aí, porque isso é muito óbvio que essas pessoas são donas de emissora. Eu não gosto de fulanizar no debate, porque acaba virando... Mas, por exemplo, você citou o Rio Grande do Sul. A candidata ao governo do Rio Grande do Sul, a Ana Amélia, a vida inteira foi e é uma jornalista do grupo RBS. Assim como o Antônio Brito tinha sido da RBS, depois da Globo e tal. O Lazier Martins, candidato ao Senado, idem, é do meio do grupo. Não é que ele não possa ser, é que se você não tiver um espaço plural onde possa se dar o contraditório do debate, isso é complicado. E não é porque necessariamente o grupo de comunicação vai assintosamente apoiar. Eu me lembro de um amigo meu que alguns bons anos atrás, ele estava fazendo uma campanha, acho que na Paraíba, e o vice era dono de um poderoso grupo de comunicação. Aí eu falei para ele, mas assim é fácil, né, cara? Ele falou, mas nós não precisamos nem tocar no nome dele, o que a gente faz é jornalismo com os adversários. Fácil, né? A gente pode ver que para entrar talvez em choque com essa mídia já consolidada, a internet, as redes sociais contribuíram muito, né? A gente pode ver em Um Povo Fala, indo às ruas, conversando com estudantes, que graças à internet, graças às redes sociais, os jovens e a sociedade no geral pode ter mais contato com uma informação um pouco mais, talvez, diferente, né, do que a grande mídia. E o problema é que você ainda não tem a certeza de que tudo que está sendo publicado ali é verdadeiro. Você tem um problema exatamente de... Se é uma coisa que o jornalismo serve ou deveria saber, é para atestar a credibilidade básica das coisas. Mas, de qualquer forma, é uma coisa extraordinária. Pelo que me lembro, o Brasil tem hoje 271 milhões de celulares, 100 milhões deles são smartphones, Androids, e tem 61 milhões de usuários diários, cotidianos de internet. Isso é uma força extraordinária. Agora, é óbvio que tem muita verdade e tem muita mentira. E essa lógica do monopólio de um lado, ela cria, ou pode criar, ou eventualmente cria nichos que são o outro lado da mesma coisa. Que é você produzir o mesmo tipo de jogo e de lógica, de forçar a mão do outro lado. Mas eu acho que isso é parte do processo que nós vamos viver, de aprendizado, etc, etc. O que me preocupa é se na transposição desse modelo de monopólio, que, por exemplo, portais. O Brasil, pelo que eu sei, é o único país do mundo que tem portal, como são os portais do Brasil. Porque eu acho que já é uma decorrência da lógica de concentração. O problema é saber se na hora de você definitivamente entrar de maneira absoluta na era digital que nós já estamos vivendo, né, 5 séculos depois de Gutenberg, é se a dominação econômica continuará sendo ainda dos grupos, dos mesmos grupos, porque é uma força monumental. Você imagina se você tem, por exemplo, 100, 200, 300 artistas, se você cria um site, um portal com toda essa força, todo esse poder, toda essa grana, onde você acha que o cara que bota publicidade vai botar? No teu site, no teu blog, no meu, no dele, ou vai continuar na mesma? Então acho que isso vai atrasar um pouco uma coisa que já tem em outros lugares do mundo, que é a pulverização da grana. Você ir lá disputar a sua grana, cara, com os seus talentos, o seu produto e tal. Mas eu não quero ser pessimista, não, só dizendo que, para mim, isso é um fato. Eu vejo desabando a audiência nas televisões, nas grandes redes, e você não vê a grana que deveria já estar rumando em quantidade correspondente para esses milhões e milhões, dezenas de milhões de usuários da internet. Ela ainda não tem a mesma correspondência do tamanho da audiência.